você que através da internet acompanha as reflexões do Evangelho do domingo, aqui da paróquia Santuário Nossa Senhora da Guia, através da Pastoral da Comunicação. Estamos de volta, embora falhamos algumas semanas, mas agora estamos voltando, retomando a gravação e queremos apresentar a você uma reflexão sobre o tema do Evangelho do próximo domingo, que é o 26º domingo do tempo comum do ano A, que será no dia 28 de setembro. E neste texto do Evangelho, Jesus está aí apresentando a sua proposta para a comunidade dos cristãos e cristãs de todos os tempos, para atender aos apelos do reino de Deus. O texto do Evangelho é escrito por Mateus capítulo 21, do versículos 28 ao 32. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Este é o texto do Evangelho do 26º domingo do tempo comum do ano A, e que será proclamado nas celebrações das missas no mundo todo, no dia 28 de setembro. O que nós aprendemos com Jesus? Bem, Jesus aqui está falando aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos. E o que Jesus está apresentando? Jesus está apresentando a proposta de Deus, que se deve fazer a vontade do Pai. Esta vontade do Pai que Jesus veio realizar. O meu alimento, diz ele, é fazer a vontade do Pai. Bem, para nós compreendermos esse texto do Evangelho, estas palavras de Jesus, vamos olhar um pouco, vamos recordar desde o início deste capítulo 21 de Mateus. No começo, Jesus entra triunfante em Jerusalém, montado num jumento, como um rei Messias pobre, para os pobres, é aclamado, acolhido pelo povo. As autoridades ficam preocupadas. E depois Jesus entra em Jerusalém, no templo, expulsa os vendilhões do templo, desmascarando então a estrutura do templo, dirigida pelos sumos sacerdotes e de uma forma exploradora do povo de Deus. E depois uma outra cena, a figueira amaldiçoada, a figueira que não produziu fruto, que representa então as autoridades do povo de Israel que não produziu os frutos que Deus esperava. Isaías mesmo já fala também deste assunto. E
E depois então essas autoridades, os sacerdotes, o chefe dos sacerdotes e os anciãos chegam até Jesus no templo e perguntam: com que autoridade estás fazendo isso? E Jesus então devolve uma pergunta para eles. E Jesus pergunta para eles: olha, João Batista, ele vem de Deus ou vem dos homens? Aí eles ficaram com medo, né? Se respondessem de Deus, então Jesus iria criticá-lo. Por que não acreditaram em João Batista se ele veio de Deus? E se eles respondessem: veio dos homens, então ficaram com medo da multidão, que também tinha um grande respeito para com João Batista e a sua pregação. Por isso eles responderam para Jesus: não sabemos. E Jesus então diz para eles: olha, eu também não vou dizer para vocês com que autoridade faço isso. E aí em seguida Jesus conta esta parábola para mostrar para eles que eles não fizeram a vontade do Pai. Quem faz a vontade do Pai é aquele que cumpre, que atende o pedido do Pai. O Pai disse ao filho, ao primeiro filho: vai trabalhar na minha vinha. Ele já de pronto respondeu: não vou. Mas depois, voltando a si, ele foi trabalhar na vinha. Ao passo que o segundo, todo garboso, disse ao pai: eu vou, mas não foi. Então estes representam então esta elite que governa, que comanda o templo de Jerusalém, que comanda também a ideologia sobre o povo. Eles dizem que obedecem a Deus, mas não obedecem, não fazem a vontade do Pai, porque mantêm o povo nesta situação de exploração, de injustiça, e se aproveitando desta exploração para os seus próprios bens. E assim Jesus está desmascarando essas autoridades, essas lideranças que dizem que fazem a vontade de Deus, que dizem sim para Deus, mas depois não praticam, mas depois não fazem. E está aí para nós então a proposta de Jesus, que nos desafiando a dizermos sim para Deus e cumprirmos aquilo que Deus nos pede, fazendo a vontade de Deus, da mesma forma como Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, assim como a mãe de Jesus, que disse para o anjo: faça-se em mim segundo a tua palavra, e se colocou sempre à disposição de Deus para que se cumprissem as promessas de Deus. Assim nós também, ao compreendermos a proposta de Deus, os apelos de Deus através da sua palavra, nós estarmos prontos a fazermos a vontade do Pai, a vontade de Deus Pai, que é a construção do seu reino, ou seja, de um mundo de amor, de paz, de justiça, onde todos os filhos e filhas tenham as oportunidades de vida. É isso que Deus espera de cada um de nós, que dizemos o sim através do nosso batismo, e que devemos então corresponder àquilo que nós prometemos e realizar esta vontade do Pai. Então vamos pedir que Jesus nos anime sempre com a sua presença, com a sua força, com o Espírito Santo, para podermos cumprir a vontade do Pai e construirmos o mundo que seja um sinal do reino de Deus em nosso meio, erradicando com a pobreza, não deixando que ninguém sofra as privações da vida. Vamos nos unir a Jesus, rezando a oração que Ele ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus, que é a força de Deus para nós vivermos bem a nossa vocação, a nossa missão de sermos fiéis seguidores da Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A você que assistiu a esta gravação, nosso muito obrigado em nome da Pastoral da Comunicação do Santuário Nossa Senhora da Guia, aqui em Eldorado, estado de São Paulo. E na próxima semana nós estaremos de volta com mais uma reflexão, para que você, ao participar da celebração da sua comunidade, possa já estar inteirado do que Jesus está propondo através do seu Evangelho neste dia. Muito obrigado pela sua participação. Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo de tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem